Alô, comunidade, 5 horas em ponto, horário de Brasília. Neste dia 21 de maio de 2026, o ICL Urgente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo, informação, análise a quente, atualização das notícias com a Laura Couto na nossa redação do ICL. Hoje até numa posição diferente, estou vendo a Laura ali na redação. Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube ou também pelos nossos canais parceiros. Queria convidar vocês todos para participarem do nosso chat do ICL Urgente no Papo Legal. Eu vou trazer aqui a nossa enquete de hoje, que é a seguinte, Rodrigo. Se a extrema-direita rifar Flávio Bolsonaro, quem será o novo candidato? E aí a gente tem as nossas opções lá no Papo Legal, que são Michele Bolsonaro, Romeu Zema, Aécio Neves e Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Então entra lá na nossa enquete, lá na nossa sala do ICL Urgente, no Papo Legal, para você votar. E também tá rolando uma outra sala viral lá no Papo Legal, que é Congresso Inimigo do Povo. Então queria convidar vocês para entrarem lá, mas continuarem assistindo a gente aqui no ICL Urgente. Rodrigo, vamos lá. É isso, eu não sei porque que a Laura deu até um sorrisinho, né, quando citou o Aécio Neves como provável candidato da direita, né? O Aécio que afundou aí, decadência danada. Mas está sendo falado, né? O PSDB não desiste. Boa tarde para você, Laura. Boa tarde para todas e todos que nos acompanham, que moram nesse país em que o candidato da extrema-direita trocou a equipe de comunicação. Ontem demitiu o marqueteiro, hoje demitiu o assessor de imprensa. Sabe aquela história do time que leva uma goleada e resolve demitir o técnico e o preparador físico? Ah, a culpa não é dos jogadores, não é do presidente, não é do camisa 10. Manda embora o técnico. E aí estão tentando resolver a crise na campanha do Flávio Bolsonaro, trocando o técnico. E ele está querendo uma ajudinha de fora, hein? Flávio Bolsonaro pedindo, implorando ao Donald Trump uma ajuda, porque o Flávio precisa trocar de assunto, sair das cordas, mudar a pauta. E aí está tentando articular uma reunião na Casa Branca como pré-candidato para ser recebido pelo Donald Trump. Vamos ver. É a tentativa desta candidatura que nos últimos dias mergulhou, né, afundou aí numa crise tremenda. Daniel Vorcaro, que é o pivô desta crise com o Flávio Bolsonaro, né, ganhou uma nova chance para fazer delação premiada. Por que eu estou falando isso? Porque o acordo inicial que ele tinha proposto de delatar foi negado pela Polícia Federal, né, mas o dono do Banco Master vai tentar negociar agora a delação com a Procuradoria-Geral da República. É assim mesmo, gente. Você pode fazer delação premiada com a polícia ou com os procuradores, Procuradoria-Geral da República nesse caso. Só que a PGR vai impor algumas condições. A PGR negou essa primeira oferta que foi mandada para a polícia, que a polícia também não quis saber dessa delação porque estava muito abaixo do que se imaginava. A PGR pediu mais informações para que o acordo possa avançar. E olha, isso aí pode bater em Flávio Bolsonaro, pode bater em presidência do Congresso Nacional. Vai chegar lá? Em senador, em deputado. A Laura Couto tem mais informações sobre essa negociação de bastidor, a delação premiada de Daniel Vorcaro. Laura. Rodrigo, você mencionou da Polícia Federal, né? O que aconteceu foi que a Polícia Federal recusou a delação do Daniel Vorcaro por considerar que o banqueiro selecionou informações. Além disso, os fatos que o Vorcaro estava disposto a confessar em troca de benefícios, como a redução da pena, foram considerados insuficientes. Segundo a PF, nada do que o Vorcaro apresentou é novidade e as descobertas da corporação que tem em mãos os celulares do Vorcaro estão muito mais adiante. Já na Procuradoria-Geral da República, a história é diferente. A percepção é de que, por mais que o Vorcaro tenha gastado mais tempo se justificando do que confessando crimes, o banqueiro ainda pode ser útil no decorrer da investigação. Rodrigo, a PGR agora aguarda a nova oferta da defesa de Vorcaro. A gente também aguarda, tem uma corrida aí para ver quem vai delatar primeiro, se é o Vorcaro ou se é o antigo presidente do Banco de Brasília, do BRB. Vamos ver, as duas negociações estão acontecendo ao mesmo tempo. Bom, tem mais novidades sobre o caso do Banco Master. O banqueiro Daniel Vorcaro comprou o controle do banco. Você lembra, né? Tinha um outro nome esse banco, ele chamava Banco Máxima. E no governo Bolsonaro, ele foi autorizado a comprar o Banco Máxima e a mudar de nome para Banco Master. Quando ele comprou, ele usou 111 milhões de reais que, segundo as investigações, podem ter sido desviados.
As informações são do portal UOL. Como a gente já informou aqui no ICL Urgente, em outubro de 2019, o Banco Central aprovou a compra do Máxima pelo Vorcar, isso porque trocou a chefia, né? Na época do Temer não queriam vender, não queriam autorizar a venda, na época do Bolsonaro aí autorizaram. Só que nesse processo o BC aceitou, como parte do pagamento, 70 milhões de reais, que eram distribuições financeiras vindas de empresas da própria família do Vorcar. Acontece que essas empresas receberam 111 milhões que teriam sido desviados de fundos de aposentadoria de servidores públicos e também do próprio Banco Máxima. Segundo os dados que constam na íntegra do processo da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tudo isso é um emaranhado que precisa ser melhor esclarecido. Uma análise do BC, na época, afirma não ter detectado essas movimentações e, na época, se descartou a suspeita de triangulação. Também porque o Banco Central estava louquinho para aprovar a entrega do Master na mão do Vorcar. E quem que aprovou? O Banco Central do Campos Neto. Quem é o Campos Neto? Um economista bolsonarista que vestiu camisa do Bolsonaro para votar na eleição e que fez essa parceria para autorizar o Vorcar a virar dono do banco. Então é tudo suspeito, tem que ser melhor investigado. O que é suspeito também, hein? Presta atenção nessa notícia que eu vou trazer agora. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, aquele, descartou a instalação de uma comissão de inquérito para investigar o Banco Master. O posicionamento de Alcolumbre ocorreu depois que integrantes da oposição, da direita, mas também do governo Lula, juntos, foram no plenário e cobraram dele Alcolumbre. Escuta, vai instalar ou não vai? Tem vários pedidos com assinaturas aí na sua mão. A Laura explica melhor para a gente a decisão, como é que se deu esse embate no plenário e a decisão do Alcolumbre. Por favor, Laura. Rodrigo, o que aconteceu foi que hoje, nessa sessão conjunta, diversos parlamentares apresentaram questões de ordem pressionando o Alcolumbre pela leitura de pedidos sobre a abertura de CPMIs do Master. Só que, de acordo com o regimento interno, esses requerimentos de comissão parlamentar de inquérito precisam ser lidos em sessão do Congresso para depois avançar. E o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, então reforçou que a decisão sobre a pauta cabe a ele, a presidência do Congresso. Ele disse o seguinte, abre aspas, a presidência esclarece que as matérias do expediente serão objeto de leitura a juízo do presidente. Requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência do Congresso Nacional. Vale lembrar, Rodrigo, que o Congresso tem 8 pedidos de comissões de inquérito sobre o Master e 6 desses pedidos já reuniram as assinaturas mínimas e agora aguardam a leitura para avançar no Congresso. O curioso, Laura, foi algo que eu já chamei a atenção aqui logo no começo. O senador Flávio Bolsonaro, até porque está nas cordas, está pressionado por essa questão toda do Dark Horse, foi um dos que pediram a instalação da CPMI. O pessoal do governo também cobrou a instalação da CPMI. E ficou o Alcolumbre querendo segurar. Será que o Alcolumbre quer proteger parceiros dele no Supremo Tribunal Federal? Ministros? O que o Alcolumbre tem a esconder no caso Master? É muito estranho. É muito estranho. Depois dessa sessão conjunta, em que o Alcolumbre se negou a responder, ele foi questionado por jornalistas sobre o motivo de não ter instalado a comissão de inquérito sobre o Master. Alcolumbre disse o seguinte, abre aspas, esta pergunta eu não posso responder. Como assim não pode responder? Qual é o mistério, Alcolumbre? Qual é o mistério que tem aí? Bom, do lado do governo, a impressão é de que a investigação vai andando bem nas mãos da Polícia Federal. E que a CPMI até poderia ser instalada, mas vai servir também para um circo por parte da extrema-direita. Investigação feita pela polícia é mais discreta, é mais precisa, não tem tanto oba-oba. O governo, então, oficialmente não é contra a CPMI, mas prefere que as investigações ocorram do jeito que estão ocorrendo, nas mãos da Polícia Federal. Quem está desesperado por uma tribuna no Congresso para poder fazer barulho é o Flávio Bolsonaro, este sim. Aliás, falando nele, o Flávio vai ter mais pesadelo aí com o filme Dark Horse essa noite, hein? Não para de sair novidade, sair diálogo. O Intercept hoje divulgou mais uma matéria. Trechos de conversas entre Daniel Vorcaro e um dos intermediários do filme.
mostram que o banqueiro tomava decisões, acompanhava em detalhe as notícias relacionadas ao filme Dark Horse. Está aqui a manchete do Intercept Brasil de hoje, de agora há pouco. Muito ruim, não acha? Isso era uma frase do Vorcaro cobrando a turma que tinha publicado informações sobre o filme. O Intercept trouxe essa troca de mensagens, que é do dia 1º de agosto de 2025. Está aqui na tela. Se você estiver só nos escutando, vale a pena olhar para a tela e acompanhar essa troca de mensagens que está aqui transcrita. Então, o Daniel Vorcaro procura o Thiago Miranda, que é sócio daquele portal Léo Dias, portal de fofoca, super ligado ao bolsonarismo. O Vorcaro diz assim: opa, tudo bem? Eu achei que divulgar que está fazendo o filme é muito ruim, não acha? É ele falando com o Thiago Miranda. O Thiago responde: tudo ótimo, acho muito. Tínhamos combinado de não divulgar nada. Eu vou entender agora com o Mário por que soltou isso. O Mário é o Mário Frias, né? Aí o Vorcaro diz: mas soltou no Léo Dias. É muito ruim. Eles falam como se Léo Dias, Mário Frias, Bolsonaro, Vorcaro fosse tudo a mesma coisa. Aí o Thiago Miranda volta: acabei de ver. Vou pedir para apagar. Falei com o Mário e o Flávio agora. Flávio? Provavelmente Flávio Bolsonaro. Falei com o Mário e com o Flávio agora. E porque começaram as gravações e testes, acaba vazando, mas não vai aparecer o nome de ninguém. Eles me garantiram isso, já mandei deletar. Gente, aqui é a maior bandeira. O cara põe dinheiro no filme e ele não quer que apareça o nome dele na matéria. É uma coisa impressionante isso. Qualquer um que patrocina o filme gosta que apareça o nome da empresa, né, nas matérias que saem sobre o filme. Aí o Vorcaro fala: eu sei, mas você mesmo divulgar, né, assim, ficou mal. Você está certo, diz o Thiago. Como ninguém sabe de nada, eles fizeram e não passou por mim. Foi erro meu, mas já mandei apagar. Resolvido. Flávio disse que vai te dar uma ligada também. Estou precisando te encontrar, me avisa quando estiver em Brasília. O Vorcaro diz: vamos. Então, gente, mostra que o Vorcaro estava na minúcia, olhando. Saiu matéria, citou o filme, não quero. Liga para o site e manda apagar e os caras obedecem. Quem paga, manda nesse caso aqui. Esse site do Léo Dias era assim, o patrocinador mandava. Um negócio impressionante, né? Aliás, o site do Léo Dias recebeu quase 10 milhões de reais daquele Will Bank, teoricamente foi patrocínio, mas era uma forma do Vorcaro mandar e desmandar no site do Léo Dias. A gente tem aqui um trecho da reportagem do Intercept em que eles têm algumas conclusões sobre o que aconteceu aqui. Acho que é o último dos nossos prints que está selecionado aqui no nosso roteiro, em que o Intercept conclui que as mensagens, aqui ó, as mensagens obtidas com exclusividade mostram que ao longo das conversas o empresário atuou em diferentes frentes. O empresário é o Vorcaro. Organizou agendas, acompanhou tratativas, transmitiu cobranças à produção, monitorou o cronograma financeiro e administrou até a repercussão pública do projeto na mídia, como nós vimos nessa troca de mensagens. O Vorcaro era meio que dono desse filme. O Bolsonaro vendeu o filme para o Vorcaro. Essa é a verdade e é o que transparece aqui nessas mensagens também. Thiago Miranda e equipe de defesa de Daniel Vorcaro não se pronunciaram sobre isso tudo aqui. Em nota, a equipe afirmou que aquele valor referente ao site do Léo Dias, mais de 9 milhões, era um contrato de publicidade mesmo com o Will Bank. É isso. Bom, é uma repercussão horrível, né? Tanto para o portal do Léo Dias, porque fica claro que ele era pago pelo Vorcaro, e se mandasse apagar a matéria, ele apaga. Que história é essa? O cara publica, aí vem o dono do banco e fala: apaga aí. Aí o outro lá fala: eu vou apagar. Isso não é site jornalístico, isso é publicidade, não é? Disfarçada de jornalismo, que é grave. Bom, em meio à crise generalizada na campanha, Flávio Bolsonaro resolveu ir correndo para os Estados Unidos para pedir uma ajuda ao Donald Trump. Por favor, pelo amor de Deus, Trump, me ajuda a sair dessa situação. Segundo integrantes da pré-campanha, o encontro vai ocorrer a convite do próprio presidente norte-americano. Sei, o Trump ali
não tem mais nada para se preocupar a não ser ajudar o Flávio. Claro que foi o Eduardo, que deve ter pedido aí uma ajuda, ou o Paulo Figueiredo, essa turma aí, pedindo uma ajuda para a assessoria lá da Casa Branca, dizendo, dá uma força porque o Flávio está caindo pelas tabelas lá no Brasil. A Casa Branca ainda não confirmou oficialmente a agenda. Laura, a crise na campanha está bravíssima, hein? Para ele pedir arrego, assim, pedir ajuda para o Trump. Rodrigo, o Flávio Bolsonaro viu que a corda está no pescoço e agora está apelando para todas as cartas que ele tem. E a crise, como você comentou, realmente está crítica. Com esse caso Dark Horse, o próprio marqueteiro da campanha do Flávio, o publicitário Marcelo Lopes, que é o Marcelão, ele decidiu deixar o comando da comunicação da campanha. E vale lembrar que o Marcelão é amigo pessoal do Flávio Bolsonaro. E agora há pouco, a campanha do Flávio também anunciou que demitiu o assessor de imprensa, o Rodrigo Sacconi. Com tudo isso, o Flávio Bolsonaro vai usar, claro, a ajuda do Trump para tentar resolver a imagem manchada que ele tem agora. O objetivo do encontro com o Trump é reforçar que o Flávio é um dos líderes conservadores brasileiros e o aliado do Trump, que é o líder maior do movimento, né, Rodrigo? Pode ser que resolva, mas pode ser que não dê certo. E aí a cúpula do Partido Liberal vai ficar de mãos atadas, porque eles já foram informados de que a decisão sobre a manutenção da candidatura do Flávio vai ser única e exclusivamente do Jair Bolsonaro, Rodrigo. É isso, o PL não vai tomar nenhuma decisão atropelando o Jair Bolsonaro, o presidiário é quem manda na campanha. Bom, essa visita à Casa Branca, esse encontro lá nos Estados Unidos, como eu disse, é uma tentativa de sair das cordas. O Flávio Bolsonaro está há 10 dias apanhando sem parar. Ele precisa mudar a pauta, ele precisa trocar de assunto. E uma boa forma, sem dúvida, é gerar um fato positivo novo. Ir para os Estados Unidos, mesmo que seja um encontro de 5 minutos, sair numa foto do lado do Trump, geraria um fato novo, poderia tirar o Flávio Bolsonaro dessa situação terrível em que ele está. Agora, não adianta nada ir para os Estados Unidos, tirar foto do lado do Trump e aparecerem outras novidades ruins para ele relacionadas ao caso Master e ao filme Dark Horse. Vamos aguardar. Bom, lembram do Mário Frias, que é aquele deputado, ex-ministro da Cultura e um dos produtores do filme do Bolsonaro? Bom, ele apareceu, hein? O STF estava tentando citá-lo para ele se explicar, ele estava sumido. O deputado federal avisou que está nos Estados Unidos e deve voltar ao Brasil segunda-feira que vem, dia 25. O Supremo tenta há mais de um mês intimar Mário Frias para que ele se explique sobre o filme Dark Horse. O deputado é suspeito de repassar R$2 milhões em emendas públicas, dinheiro público, para o Instituto Conhecer Brasil, que é uma ONG ligada à produtora do filme. Num post nas redes sociais, Mário Frias diz que está à disposição do STF para prestar esclarecimentos. Eu achei que ele foi até irônico, está brincando com fogo, Mário Frias. Vamos ver como é que foi o tom em que ele escreve essa mensagem? Olha só. Prezado ministro Flávio Dino, soube pela imprensa que o senhor gostaria de algumas informações a meu respeito. Eu estou em agenda oficial com conhecimento do meu presidente Hugo Motta. Chegarei ao Brasil dia 25 de maio, desde já me colocando à disposição de Vossa Excelência, para inclusive um encontro ao vivo, ocasião em que será uma ótima oportunidade para prestar todos os esclarecimentos que desejar. Além de estar meio mal escrito isso aí, né? Ocasião em que será uma ótima oportunidade. Em que será? Mas enfim, Mário Frias não é propriamente um sujeito que domina bem a língua e a cultura nacional. Mas ele é irônico. Porque o Dino não quer tomar cafezinho com o Mário Frias, ele quer informação por escrito oficial. Não é papinho de internet, não. O Mário Frias está brincando com fogo, gente. Está achando que vai fazer ironia com o Supremo Tribunal Federal e é mais um que pode terminar mal. Ele não viu o que aconteceu com a Carla Zambelli, o que aconteceu com tantos outros que acharam que podiam debochar da justiça. O próprio Ramagem está escondido. Enfim, o deputado do Partido Liberal tinha viajado antes ao Bahrein, na semana passada, lá no Oriente Médio, com o objetivo, segundo ele, de fortalecer relações bilaterais. Aqui para vocês. Foi para o Bahrein? Bahrein, outro dia quem teve lá é o Eduardo Bolsonaro. Aliás, eles adoram passar pelo Bahrein. Será que tem conta aberta lá no Bahrein? Tem dinheiro do filme lá no Bahrein também? Por que toda hora eles vão para o Bahrein? O que tem lá escondido? No meio dessa confusão, ele vai reforçar as relações bilaterais com o Bahrein? Estranho. Mas não é crime viajar para o Bahrein, de fato não é. Parece que a informação não bate com o que foi informado pela própria Câmara dos Deputados. Não é isso, Laura? A gente tem uma apuração aqui do ICL, né?
É isso, Rodrigo. Os registros públicos da Câmara mostram que o deputado federal Mário Frias acumulou faltas sem justificativa oficial nesse período em que ele afirmou estar numa missão parlamentar no exterior. O espaço para justificativa de faltas aparece vazio, sem qualquer menção a uma missão autorizada. A própria Câmara dos Deputados informou para o ICL que não autorizou nenhuma das viagens solicitadas pelo parlamentar como uma missão oficial. Além disso, segundo o pedido original apresentado pelo Frias, o deputado permaneceria só em Dallas, nos Estados Unidos, até o dia de hoje. Essas informações que eu citei são do repórter do ICL, Kleber Lourenço. Agora, o ministro Flávio Dino deu 48 horas para a Câmara dos Deputados explicar qual é a situação funcional do Mário Frias, e no documento o Dino também cobrou informações sobre prazos, custos e também pagamentos relacionados a essa missão internacional para o Bahrein, Rodrigo. É isso, então ele está falando uma coisa na nota, mas no sistema da Câmara aparece outra. Como disse a Laura, as apurações nesse caso vieram do Kleber Lourenço, na matéria que a gente colocou aí na tela, nosso repórter investigativo, uma apuração exclusiva da equipe do ICL. Aliás, ontem também, nós demos a informação de ontem, essa aqui é a de hoje, né? Aliás, essa é a de ontem, a de hoje é do Kleber, a de ontem do Flávio VM Costa. Apuração exclusiva aqui do ICL também, que mostrou que o Flávio viajou para São Paulo com dinheiro do Senado. Ontem nós falamos bastante desse caso, mas eu não tinha dado crédito aqui para o Flávio VM Costa, também repórter investigativo aqui da equipe do ICL Notícias. Parabéns para a equipe, tanto o Flávio quanto o Kleber. Bom, a situação do produtor executivo Mário Frias pode piorar mais, hein? A produtora Go Up, responsável pelo filme Dark Horse, está sujeita a receber uma multa de até R$100 mil da Ancine, por não ter comunicado à agência sobre as gravações ocorridas aqui no Brasil. Todo filme rodado no Brasil tem que ter, né, um acompanhamento da Ancine, né? A Ancine instaurou uma apuração para verificar qual foi o papel efetivo da Go Up. Era só um local por onde corria o dinheiro? Ou era uma produtora de verdade? Segundo as regras da agência, a filmagem internacional ocorrida no Brasil deve ser feita sob responsabilidade de empresa registrada aqui na Ancine. Os bastidores das gravações indicam que houve cachês atrasados para as equipes que gravaram, agressões e comida estragada no set. Tudo isso tem apuração já rolando. A Ancine enviou ofícios para a Go Up em fevereiro e março deste ano, cobrando esclarecimentos, mas não teve retorno até agora. Tem muita coisa estranha nesse caso aí. Uma montanha de dinheiro na mão de uma produtora pequenininha, que a dona fica aqui na Vila Brasilândia, um bairro na periferia de São Paulo, e o dinheiro todo transitou por essa conta. Estão aí as imagens do filme. Um filme em inglês para o povo brasileiro. É isso. Bom, o presidente Lula entrou nesse assunto, hein? Durante um evento hoje no Espírito Santo, Lula voltou a cobrar explicações sobre as relações de Vorcaro com o bolsonarismo. O presidente disse que ainda vai aparecer muita coisa. Ele fez questão de lembrar dos ataques feitos à Lei Rouanet durante o governo Bolsonaro e fez uma referência direta a Daniel Vorcaro. Vamos ver a fala do presidente Lula. E todo mundo era muito criticado. Todo mundo era chincalhado. Aliás, a cultura como toda era chincalhada. Agora acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. O Lula fez uma ironia, né? A direita falava tanto da lei Rouanet para lá e para cá. A lei Daniel Vorcaro é a lei assim, ó, liga para o banqueiro, dinheiro sujo, e o dinheiro sujo paga o filme. Essa é a lei Daniel Vorcaro, que não é lei, é uma transação espúria feita às escondidas, como aconteceu no caso deste filme aí. Bom, é uma crise sem precedentes na direita, a candidatura cai nas pesquisas e tem setores do mercado financeiro e da mídia bastante preocupados, querendo achar uma alternativa. É a turma da eterna terceira via. Olha, o bolsonarismo está em crise, é uma boa hora para lançar outro nome. Vejam só, artigo do Merval Pereira, jornalista que escreve no Globo e que é famoso por escrever o que a família Marinho quer que saia no jornal. Acho que a gente tem aqui a coluna do Merval Pereira para colocar na tela. Tá aqui, ó. Cenários preocupantes, escreve o Merval Pereira. Eu diria preocupante para quem, cara pálida?
com a fragilidade atual da candidatura de Flávio e as dificuldades que o governo Lula tem, pode ser que surja um caminho para um candidato alternativo que supere a polarização política. O Merval não desiste. Repito, nesse caso, não é o Merval propriamente falando, mas é a família Marinho falando através dele. É uma espécie de ventríloco aí, boneco de ventríloco da família Marinho. E o que está acontecendo nos bastidores? Ontem a gente já falou. Lembram que o Aldo Rebelo ia ser candidato, um partido pequeno, Democracia Cristã? Pois bem, o partido do Aldo Rebelo expulsou o Aldo hoje do partido. Por quê? A Democracia Cristã quer lançar o Joaquim Barbosa, aquele ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, como justamente esse candidato que seria entre o Lula e o bolsonarismo, no meio do caminho. Então tem articulação, esse artigo do Merval e a expulsão do Aldo Rebelo são indicações de que tem uma articulação rolando entre mercado financeiro, Faria Lima, mídia e setores empresariais para o lançamento de um nome novo para tentar superar esta crise. Eles estavam embarcando no Flávio, à direita, mas tiveram que sair do Flávio Bolsonaro porque ele está despencando no meio desse escândalo todo. A gente tem aqui a notícia do Aldo Rebelo também, que ele está sendo expulso, é a próxima aqui, ele está sendo expulso aí, ó. Democracia Cristã decide expulsar Aldo Rebelo, o político diz que a aposta em Joaquim Barbosa é uma afronta, então o partido está expulsando o Aldo para botar o Joaquim Barbosa, que é de confiança de Globo, mercado financeiro, direita liberal, etc. É a operação em curso atualmente. Vou separar também aqui um espaço para a gente falar de pesquisas eleitorais. Olha que importante, pesquisa eleitoral em São Paulo para governador mostra que o Tarcísio não sofreu baque com a queda do Flávio. Continua liderando as pesquisas. Né? Pesquisa de hoje, né, divulgada hoje, Tarcísio de Freitas no primeiro turno teria 47%, Fernando Haddad 33%, os outros candidatos bem mais para trás. Temos aqui segundo turno também em São Paulo. Se houvesse um segundo turno, também liderança tranquila de Tarcísio de Freitas, 52%, Haddad 37%. O Tarcísio está se escondendo. Não quer aparecer ao lado do Flávio para preservar esse favoritismo em São Paulo. Vamos ver se ele consegue. E para senador? Para senador tem uma boa notícia para o lado do Lula. As duas favoritas, segundo a mesma pesquisa que a gente tem aqui, são Marina Silva e Simone Tebet. Vamos ficar com o cenário 1, que é esse primeiro que está aqui, ó. Marina Silva, 36%, Simone Tebet, 34%, são as duas favoritas para o Senado em São Paulo. O Derrite, candidato da direita, está com 25%, depois vem os outros aqui, Ricardo Salles, André Prado. Então, em São Paulo, as duas candidatas apoiadas pelo Lula, segundo a pesquisa, são favoritas. A Laura Couto tem dados também sobre um estado muito importante, Laura, Minas Gerais. Traz pra gente, por favor. Sim, Rodrigo, agora outra pesquisa, você estava falando da Parará Pesquisas, né? Agora eu estou falando da Real Time Big Data. A Real Time Big Data mostra o Lula na liderança da corrida presidencial. No primeiro turno, o presidente aparece com 35% das intenções de voto, 6 pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 29%. Já no segundo turno, o presidente Lula marca 44% contra 40% do senador. Minas é o estado pêndulo, como a gente fala, né, em referência aos Estados Unidos. A gente quer dizer com isso que quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil inteiro nas eleições, né, Rodrigo? Essa pesquisa também mostra o senador Cleitinho Azevedo na liderança da disputa pelo governo. O parlamentar aparece com 35% das intenções de voto, à frente do Rodrigo Pacheco, que é o escolhido pelo presidente Lula, com 15%, e também do Alexandre Calil, que está com 14%. Já no Senado, a pesquisa aponta a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, na liderança. A petista aparece com 22% das intenções de voto, seguida aí do Aécio Neves, surpreendentemente, com 15% das intenções de voto. E aí, em terceiro lugar, fica o Marcelo Aro, com 14%, numa disputa aí acirrada pela segunda vaga com o Aécio Neves. Então você tem aí no Senado, em Minas, a Marília Campos do PT e o Aécio em segundo. Você vê que o bolsonarismo está fazendo uma aposta de ganhar, avançar muito no Senado, mas tanto em São Paulo como em Minas, as pesquisas não são boas para os bolsonaristas nessa batalha para conseguir 2 vagas por estado. Em São Paulo, as candidatas do Lula estão na frente e em Minas tem uma candidata do PT e em segundo lugar o Aécio, que não é propriamente bolsonarista, ele é da direita, mas não é bolsonarista. Eu quero trazer aqui uma última nota importante, eu vou até virar para cá para a gente falar. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, tem milhões de seguidores nas redes, foi presa hoje durante a operação da Polícia Civil de São Paulo, que investiga esquema de lavagem de dinheiro, ligações com o PCC. Deolane teria recebido repasses diretos de uma transportadora suspeita de ser utilizada pela facção para movimentar dinheiro
do crime. A transportadora era controlada indiretamente pelo PCC, teria movimentado mais de 20 milhões de reais em valores suspeitos. A empresa seria ligada a Alejandro Camacho, irmão do Marcola, que é o principal líder do PCC e que está preso. Fica aqui o registro. Isso está sendo muito explorado pela extrema-direita também nas redes, a prisão da Deolane. Laura, obrigado mais uma vez pela parceria aqui na atualização de notícias no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Queria só trazer o resultado da nossa enquete lá no Papo Legal, que é se a extrema-direita rifar o Flávio Bolsonaro, quem vai ser o novo candidato. Quem ganhou ali na nossa enquete foi a Michele Bolsonaro, ela entraria no lugar do Flávio caso ele saísse, né, da disputa presidente. E aí, em segundo lugar, ficou o Aécio Neves, em terceiro ficou o Zema e em último ficou o Carlos Bolsonaro. Rodrigo, obrigada, é isso que eu tenho aqui para trazer da nossa enquete. A gente tem mais amanhã, né? Até, Laura. Pô, o Carluxo tá sem moral. Tá sem moral o Carluxo. Eu queria ver o Carluxo como candidato. Ia ser uma festa. O humor brasileiro ia ganhar muito com isso. Mas, pessoal, vamos falar de assunto sério. Eu tenho um recado aqui para quem está nos acompanhando e tem mais de 50 anos. É o meu caso, né? Mas tem muita gente aí do outro lado também. Você tem que planejar o seu futuro, a sua aposentadoria, como investir, complementar a aposentadoria. Tudo isso, você vai ter uma ajuda fortíssima no próximo dia 31 de maio, às 8 horas da noite. Não esse domingo, o outro, com o Eduardo Moreira. Uma aula aberta com o Edu, a gente tem aqui, chamada Como Construir Patrimônio Depois dos 50 Anos. Como construir patrimônio depois dos 50 anos. Domingo, 31 de maio, 8 horas da noite. Essa eu tenho super interesse, acho que todo mundo que está nos acompanhando também. Consegui uma aposentadoria muito baixa, como é que eu complemento para não passar necessidade, né, na terceira idade? Aprenda a construir esse patrimônio com o Eduardo Moreira, ele é craque nisso, né? A aula aberta dia 31, você se inscreve no iclurgente.com.br, vou repetir, olha, para tudo que você está fazendo e coloca aqui, ó, iclurgente.com.br. E aí a nossa equipe no dia 31 te avisa. Por que para tudo? Porque você abre um campo, põe o seu e-mail e aí a nossa equipe te avisa dia 31. É hoje como construir patrimônio depois dos 50 anos e garantir mais conforto na aposentadoria. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, Chico Sá e toda a nossa equipe. ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Recentemente eu fiz 50 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Fala, turma, queria agradecer muito todas as mensagens de feliz aniversário. E mexeu muito comigo essa data. Dá um pouco daquela sensação de, poxa, como é que eu vou aproveitar essa segunda metade da vida? Engraçado, na segunda metade, como se a gente fosse viver 100 anos. O esperado é que a gente viva um pouco menos, mas talvez sim a segunda metade, porque a gente começa a ser dono do nosso caminho e entender a vida, não no dia que a gente nasce, mas quando a gente já está um pouquinho mais velho. Então sim, segunda metade. E uma das coisas que inevitavelmente veio como assim uma preocupação é como é que eu ia passar a cuidar dessa minha questão financeira daqui em diante, para poder ter uma segunda metade boa, quem sabe até ainda acumulando um pouco de patrimônio para depois poder só aproveitar, né? Aproveitar aquele momento que acho que todo mundo deveria aproveitar naquele último terço da vida. E eu resolvi compartilhar com vocês todos esses pensamentos numa aula que eu vou dar o nome de Como Construir Patrimônio a Partir dos 50. Vocês vão poder entender como é que eu organizo as minhas finanças e como é que eu cuido para que esse equilíbrio financeiro ele se mantenha ao longo das diferentes idades pelas quais eu vou passando. É gratuito participar e você vai aprender muito com o que eu vou ensinar.